Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Artístico Literário. Mas qual será o tema da aula de hoje? Hoje, antes de apresentar nossa aula, temos aqui a visita do professor Bruno Guimarães. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor. É um prazer imenso estar aqui de novo com vocês, tratando de um assunto tão bonito, tão importante para o nosso estado, para a nossa cidade do Recife. E lembrar aqui pelo nosso cenário, professor, já dá para adiantar ao nosso estudante e aos nossos professores qual é o tema, é a sétima arte. É a sétima arte, falaremos de cinema e o cinema em Recife, em Pernambuco. Como há na tela, podemos ver cinema São Luís, marco artístico de Pernambuco. É isso aí, cinema São Luís, marco artístico de Pernambuco, e lembrar que o próprio cenário aqui já nos traz essa questão, não é? Interessante, né? A gente vai conversar um pouco hoje sobre esse cinema e lembrando que é um dos poucos, dos raros cinemas do nosso país, certo? Que é o cinema de rua ainda. Exatamente, e complementando o que o senhor falou, professor, aqui em Recife ele é o último. Nós não temos mais nenhum cinema de rua. O Cinema São Luís, ele é o último cinema que nós temos em funcionamento aqui em Recife. E lembrando bem aqui aos nossos estudantes que são do interior do estado, lembrar que o Cinema São Luís ele fica no centro, no coração do Recife. Como há na tela, nós podemos ver aqui uma fotografia dele, Cinema São Luís. Ele fica ali naquele cruzamento, né, da Conde da Boa Vista, Rua da Aurora. Ponte Duarte Coelho. Ele é um prédio, ele fica num prédio e ele ocupa 4 andares do prédio, né, para você ver como o pé direito dele é alto, né, como ele é suntuoso. Né? E como é que se diz? Ele foi feito sob uma arquitetura que mimetizava a arquitetura francesa. Né? Uma curiosidade para os nossos alunos é que o nome dele, o Cinema São Luís, é em homenagem a Luís IX, que se tornou um santo católico, né? E o Luís de lá é um Luís com S, mas o Luís do cinema é um Luís com Z, exatamente. Infelizmente, nós temos aqui, que eu digo assim, infelizmente, essa manchete, né, antiga do Diário de Pernambuco, que diz justamente aquilo que o senhor falou. Poderia ler, professor? São Luís é o único sobrevivente da era de ouro dos cinemas do centro do Recife. Eita, o último, né? O último. A gente não tem mais por N motivos, né? Porque na década de 50 ele foi inaugurado em 1952, se eu não me engano. Depois a gente vê a data aí certinha no material. E as pessoas, a classe média, não tinham muitos carros, né? Então, com o advento das salas multiplex, nos shoppings com mais conforto, por conta da segurança e tal. Então as pessoas procuram ir nos cinemas de shopping para estacionar seu carro. E aí esse conceito de cinema de rua, onde você chegar a pé, ele meio que perdeu força, né? Não, e essa questão interessante, como o senhor falou, né? A modernização, entre aspas, né? Exato. Essa questão até do próprio estacionamento, mas lembrar que o São Luís é realmente um patrimônio, não é isso? E até é bom convidar os nossos estudantes que não são do Recife, né? Que são do interior, quando vierem aqui ao Recife, conhecer, né, essa obra-prima, lembrar que ele é muito belo internamente, que nós vamos conhecer já algumas fotografias internas desse marco aqui pernambucano. Na tela, trazemos aqui mais informações. Poderia ler, professor? Vamos lá. Na década de 1920, o Recife ficou meio conhecido como a Hollywood do Nordeste. Diz a arquiteta pesquisadora Kate Saraiva, autora do livro Cinemas do Recife. Lançado em 2013, o volume reúne informações sobre as antigas salas da cidade que chegaram perto da marca de 80 estabelecimentos. Então vale a pena ressaltar que naquela época, na década de 50, né, a gente já tinha o cinema com som, né? A gente já tinha essa tecnologia, e o cinema ele era um acontecimento, né? As pessoas iam bem vestidas para o cinema, e você tem um cinema da magnitude do São Luís, que tinha ar-condicionado, que na época cabiam em torno de 1.300 pessoas, inclusive na estreia do Cinema São Luís, a princípio as pessoas teriam que ir de black tie. Só que aí teve umas reclamaçõezinhas e tal, então foi obrigado a irem de terno e gravata.
né? Então veja a importância que tinha esse acontecimento dentro da nossa cidade. O que eu acho interessante justamente quando o senhor fala, professor, esse acontecimento, e acontecimento popular, né? Um cinema, essa questão do cinema ainda de rua, essa luta de sobrevivência do cinema. É uma luta raiz, né? De luta, de resistência. É verdade, é verdade. Uma coisa interessante é que o primeiro filme passado aqui na nossa capital, no Cinema São Luís, foi um filme de um brasileiro, né, de um autor brasileiro. O nome dele era Alberto Cavalcante, certo? E o nome do livro era o nome do filme, era O Canto do Mar. Ele foi extremamente elogiado, mas também criticado, né? E por N motivos. As críticas foram porque ele deu muita ênfase à questão da pobreza da cidade, à necessidade. Quer dizer, num filme deveria, com essa dimensão, e para a época, deveriam mostrar somente coisas bonitas sobre Recife, Pernambuco, Brasil, né? E não, ele mostrou. Por quê? Porque ele tinha a alma, o Alberto, ele tinha a alma de documentarista. Então ele quis mostrar a pobreza profunda, tal. Então o filme ele foi uma relação de amor e ódio com a crítica, né? Ou muito criticado ou muito elogiado. Uma coisa muito importante que a gente não falou quando falou do nome de Luiz é que o cara que idealizou o cinema, que foi Severiano Ribeiro, né? Que ele foi um dos grandes caras que disseminou o cinema brasileiro, né? Inclusive, até alguns multiplex, poucos anos atrás, era do grupo Severiano Ribeiro, né? E ele era muito católico, então por isso que ele colocou o nome de Luís, porque foi o rei francês que foi canonizado. Né? Eu acho interessante justamente quando você toca nessa tela, essa questão, mais uma vez, sobre a questão do Recife e a força do Cinema São Luís, que ele marca até a questão de um bairro, né? Porque falar assim, da Boa Vista, um ponto de referência, perto ou longe? Perto ou longe do Cinema São Luís, ali na esquina, tal, exatamente. Virou uma referência, né? E aí, tem aqui, olhando na tela, né, na tela do nosso cinema, né? Entre as celas do bairro, além do São Luís, podem ser citados o Cine Teatro do Parque, Boa Vista Politeana, Veneza Cine Soledade, completavam ecossistemas de salas de bairros vizinhos como Moderno, Trianon, Arte Palácio, Cine AIP em Santo Antônio, Astor e Ritz, que o Ritz ficava em Santo Amaro, tá? E Ideal, que ficava no bairro de São José. Lembrando que uma coisa muito importante, de todos estes, a gente já tinha dito anteriormente, o único que está em funcionamento é o Cinema de São Luís, né? E muitos tiveram um final trágico, triste, viraram salas de filmes pornôs, outros viraram igrejas, outros simplesmente foram demolidos, né? E o único que persiste, graças ao governo do estado, é justamente o nosso São Luís, que ele foi tombado pelo patrimônio histórico. E é importante salientar que já no final da nossa exposição vamos mostrar que ainda perduram, claro, e ainda bem, certos festivais. Muito importante a gente citar essa questão. Outra coisa importante que o professor citou aqui, eu gostaria que vocês pesquisassem com seus professores, é quando o professor citou justamente os filmes que mostravam essa questão social, que nós chamamos da invisibilidade social. Exato. Certo? Professor, temos aqui uma foto, olha, década de 70, até pode ver que está estreando em Recife, que nós temos aqui, olha aí, o filme Tubarão. Tubarão, certo? Eu tenho algo para falar sobre Tubarão, viu? Curiosidade. Essa é aquela hora que o professor para contar as historinhas que os alunos tanto adoram, né? Certo. Então, volta aí para a foto do Tubarão. Roy Scheider era o autor principal e o Tubarão foi dirigido por um cara chamado Steven Spielberg, que a garotada conhece bastante. E foi basicamente o primeiro filme de Spielberg que o lançou enquanto grande diretor, né? E tem umas coisas interessantes, porque eles fizeram o Tubarão Mecânico para poder fazer as cenas de tensão e tal, né? Só que o Tubarão Mecânico, ele não funcionou direito porque ele foi projetado para água doce. E o Steven Spielberg disse, não, a gente vai fazer em água salgada, a gente vai fazer no mar. Resultado, no mar ele não funcionou bem, porque ele travava, né? Então, boa parte do filme se dá com jogos de cena, né? Onde você supõe o tubarão, você não vê-lo. E você só vai ver ele no final do filme, nas cenas finais, que eles colocam o tubarão mecânico e tal, e tem aquela cena que o Roy Scheider coloca o fio de alta tensão na boca do tubarão tal, e mata ele, é um negócio fantástico.
Né? Se lembrando que na década de 70 eles não tinham tantos recursos tecnológicos como a gente tem hoje em dia. Né? Indo para a tela novamente, voltando do nosso parênteses, não vou falar sobre todos os filmes possíveis e imagináveis, professor. O Cinema São Luís foi inaugurado em 1952, mas ele foi reinaugurado em 2008, né? Ele passou por uma grande reforma, as coisas importantes dele foram mantidas, a obra de Lula Cardoso Aires, o mural, os vitrais de Aurora. Mais adiante tem o nome dela. Exatamente, os vitrais foram mantidos e tal. E ele recebeu uma tela nova para poder suportar filmes de 3D e recebeu um sistema de som Dolby 100.1, que era um dos mais modernos da época, né? Somente 2 salas tinham esse tipo de som, uma era aqui e outra era nos Estados Unidos, em Nova York. E nós temos mais informações aí, como nós já falamos, a questão da localização, olha aí, quem que fala? Cinema São Luís, onde é que ele fica? Às margens do Rio Capibaribe, próximo à ponte Duarte Coelho, né? Próximo à Rua da Aurora. É um cinema de rua, encontra-se no térreo do edifício Duarte Coelho. Lembrando que ele pega 4 andares. 4 andares. Então veja como o pé direito dele é alto. O pé direito é a distância para o aluno, para explicar para o aluno, é a distância do chão até o teto. Quem for fazer arquitetura vai ouvir demais essa expressão, pé direito. Né? E ele tem o seu estilo arquitetônico com referência à Art Déco, que é uma arte bem francesa. Então você entra lá, você tem a impressão que você está numa corte francesa. Não, e a beleza dessa joia, né? Sim, sim. É uma joia. É uma joia, é uma joia. E temos mais aqui para explicar um pouco do que é Art Déco. Vamos ver aqui o que é Art Déco. Pronto, é um estilo arquitetônico que surgiu na Europa nos anos 20 e influenciou em 1920, no caso, né? As artes, a moda, o cinema, a arquitetura, design de interiores, entre outras áreas. Entre as suas características estão o uso de formas geométricas, ornamentos e design abstrato. Então veja que ela vai além da arquitetura, ela influenciou moda, é um conceito, né? O que a gente chamaria hoje em dia de um conceito, né? Então, por exemplo, a gente tem um conceito hoje em dia que permeia várias áreas, né? A engenharia, o design de carros, a moda, as roupas, né? Então o conceito ele é mais amplo, ele permeia, é como se fosse uma matéria escura que passa por todas os objetos, as manifestações artísticas e tudo mais. Tá, e agora na tela, né, alguns exemplos de Art Déco, que tá ali o nosso Cristo Redentor. E lembrando sempre que o Cinema São Luís é Art Déco. Exatamente. Aí veja mais uma vez a importância desse prédio. É por isso que o professor falou justamente essa questão da importância dele ser tombado. E algo importante que o professor citou aqui foi justamente quando ele cita que essa questão dos cinemas que já eram falados. É importante que você, estudante, saiba que o cinema, quando começa, a origem do cinema mundial, é claro, é justamente cinema mudo. Então, quando o professor falou que o Cinema São Luís apresentava a questão do cinema falado, não é isso? Isso, com som. O cinema era mudo, tá? Uma curiosidade. Era mudo mais ou menos, existia pelo menos um pianista que tocava para dar a dramaticidade das cenas e existia algumas salas de cinema que tinha uma orquestra completa. Então o filme se passava e a orquestra tocava e dava a dramaticidade das cenas. Era muito bacana. O senhor falou da capacidade. Nós temos aí na tela aqui mais uma informação do Cinema São Luís. A capacidade dele era... A capacidade era 1.340 pessoas. Gente, é você pegar a sua sala, que tem em torno de 40 pessoas, e multiplique por 15, 20, quase 25, não é, professor? É muita gente que cabia, né? Existiam poltronas confortáveis para essas 1.300 e poucas pessoas, mas quando teve a reforma em 2008, professor, vale a pena lembrar que por conta de questões de acessibilidade, porque até começar as primeiras leis de acessibilidade, o cadeirante ele não era enxergado. Né? O cadeirante não conseguia ir para o cinema, era invisível, ele não conseguia subir uma calçada, um cadeirante sempre precisava de alguém para ajudar. Então, quando teve a reforma em 2008, já sobre as novas leis, né, de acessibilidade e tal, reduziu-se a capacidade para em torno de 800 a 900 pessoas, para que os cadeirantes pudessem entrar com a sua cadeira e ter acesso, né, e poder assistir seu filme, né? Agora tem uma curiosidade que o professor vai explicar. Mas será que aquele terreno lá do São Luís, o que é que ele era antes? Na tela, professor?
Pois é, antes do cinema existia a Capela Anglicana do Recife, né, da Igreja Anglicana. Não sei se o aluno se lembra, mas a Igreja Católica houve uma cisão, né? E aí o rei da Inglaterra quis se casar com Ana Bolena, tal, e aí ele separou-se da igreja de Catarina, que separasse de Catarina e casou-se com Ana Bolena, né? E ele criou uma nova religião que foi a religião anglicana. E a gente tinha uma capela aqui em Pernambuco, que agora não é mais nesse canto, né? Era onde ficava justamente o cinema. E ela foi construída em 1838, né? E demolida um século depois para ampliação. Então, a ampliação da Conde da Boa Vista. A Conde da Boa Vista ela foi uma avenida que foi planejada e ampliada. Então, destruiu-se muitas casas, muitos casebres, inclusive, infelizmente, alguns com valor histórico, em prol do progresso. Então, ela foi alargada para poder facilitar o fluxo de pessoas. Nós temos aí fotos da antiga Capela Anglicana, que hoje o Cinema São Luís, ele fica no lugar onde era a antiga Capela Anglicana aqui do Recife. Veja só a questão histórica, né? Interessante que essa capela tem um valor histórico e hoje o São Luís, o prédio... que também tem um valor histórico, foi tombado, né? Certo. E olha aí, professor, o que o senhor falou. Nós podemos ver aqui essa informação na tela, nós temos... que a reforma, ela só que foi em 2008, né? Recebeu um projetor digital, Barco 23B 4K. Esse é um projetor que possibilita que você tenha imagens 3D, né? E processadores e amplificadores de som para o formato Dolby 7.1, que é aquele som que dá a impressão que você está dentro do filme. Né, que você sente a vibração do som, né? E atualmente ele é um dos maiores cinemas de rua brasileiros. Mesmo com a redução, ele permanece figurando entre uma das maiores salas de cinemas brasileiros. O que eu acho interessante é justamente que nós pernambucanos, nós educadores, professores, né, estudantes, etc., vejam só, aliás, pernambucanos como um todo, esse valor histórico, conhecer a nossa cidade. É por isso que o nosso componente aqui, ele tem essa preocupação em valorizar justamente as coisas da nossa terra, e bens materiais e imateriais. Trago aqui uma outra informação sobre ele. Justamente, quem fez os vitrais, são lindos, são vitrais lindos. Existe um projeto do governo, né, que a gente vai falar no final, que leva os alunos para conhecer e mostra que tem os vitrais lá que ficam acesos quando a luz se apaga e depois, delicadamente, eles vão se desligando justamente para acostumar a sua visão do escuro, né? E aí, esses vitrais foi feito por uma artista plástica chamada Aurora de Lima e ela foi aluna de Heinrich Moser, né? Que era um mega artista europeu, e eles foram construídos em 1951 especialmente para a nossa sala de cinema do Cinema São Luís, né? E aqui nós temos algumas informações sobre ele, nós temos aqui, olha as características, no hall. Exato. No hall, é um painel de Lula Cardoso Aires, belíssimo, né? Belíssimo, com grandes tapeçarias suspensas e bordados de flor de lis, e 16 escudos de guerra fazem referência, respectivamente, ao rei Luís IX e às cruzadas, né? Rei Luís IX, como eu disse a vocês, é um rei que foi canonizado e que dá nome ao cinema, né? O Cinema São Luís. E o piso é de mármore branco, as paredes tem revestimento em jatobá e as luminárias são em bronze. Já veio realmente aquilo que eu falei. É muita finesse. É uma joia da arquitetura pernambucana. Olha aí uma fotografia. Olha que lindo. Veja só. É uma finesse, professor, é uma finesse. Não, justamente isso algo que deve ser preservado e visitado, viu? Por todos nós. Uma coisa interessante com a foto anterior que o senhor mostrou aí, mais uma vez, ele tem uma cortina, né, que justamente se abre na hora do filme como se fosse um teatro. Então dá toda aquela atmosfera, aquele glamour, né, do teatro. Né? Tá aí a entrada linda, né, professor? O hall de entrada, por favor. Olha aí o mármore. Lindo, 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 belíssimo. Eu ainda cheguei na infância aí muitas vezes com a minha mãe, né? Comer aquela pipoquinha doce que vendia na frente e tal. E isso me encantava. E, inclusive, esse hall aí, professor, tem umas coisas interessantes. Antigamente, os filmes, eles tinham uma pausa. Eles tinham uma pausa no meio do filme, como se fosse um recreio. O aluno vai entender o que eu estou falando de recreio, né? Então existia um recreio dos adultos. Intervalo. Um intervalozinho, onde os adultos iam para esse hall,
tomar um cafezinho, tomar um refrigerante e fumar cigarro. Infelizmente, fumar é um péssimo hábito, tá, pessoal? Mas na década de 50 era comum as pessoas fumarem, né? E aí, depois dessa pausa, tocavam uma cigarra e as pessoas voltavam para assistir ao filme. Era algo bem metódico, bem elitista, todo mundo de terno e gravata. Inclusive, professor, se a sessão colocasse no ingresso que era de terno e gravata, pessoas sem terno e gravata não entravam, mesmo que você tivesse comprado o ingresso, viu? Agora, professor, veja só, eu trago aqui um depoimento de um diretor, cineasta pernambucano, Kleber Mendonça Filho, ele que é, já falei, pernambucano, diretor do filme Bacurau. Esse filme que foi tão homenageado, certo? Mundialmente. Certo? Olha só o que Kleber Mendonça Filho fala sobre o cinema São Luís. Depoimento dele. Para Kleber Mendonça Filho, a quantidade de memórias afetivas, olha aí, tudo isso que você falou, que o São Luís desperta, pode ser o motivo que o levou à sua preservação. Aí a gente volta àquele começo. Será que o São Luís, que eu espero que ele, claro que ele continue, ele foi preservado justamente porque ele tem essa memória afetiva no gosto do pernambucano. Então aqui, para mim, eu deixo como desafio para vocês, estudantes, certo? Pesquisar um pouco mais sobre a questão do cinema pernambucano. Lembrar que nós temos grandes diretores, cineastas pernambucanos, atrizes e atores nossos aqui, estudar mais um pouco sobre o cinema do nosso estado e seus valores e apresentar o seu professor de história, tá bom? Exatamente. E o seu professor, algum desafio? Eu vou pegar uma carona no que o senhor falou, tá? Eu digo para vocês, alunos, assistam os filmes pernambucanos. Assistam. A gente dá muito valor à cultura americana, à cultura europeia. Existe aí uma enxurrada de filmes coreanos que estão sendo lançados, muito bons também. Então já tira um pouco a gente desse eixo das grandes superproduções americanas, né? Então assistam o cinema coreano, mas assistam o cinema pernambucano. É de excelente qualidade. Professor, e antes de mais nada, antes de nós terminarmos, vamos agradecer aqui a Ronaldo, aqui da técnica, ele que fez toda essa... Estamos no cinema aqui, ó. Estamos aqui comendo pipoca, graças a Ronaldo. E a Joyce Moreira, aqui, a professora intérprete de Libras. Exatamente. Então, Ronaldo, muito obrigado aqui por essa dedicação aos valores pernambucanos. E é isso aí, gente. Por hoje é só e o professor voltará numa próxima aula, no próximo momento, né, professor?